Fala comigo, experts desse Brasil! Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Caires e eu ensino vocês, experts, a terem mais naturalidade e técnica na produção dos vídeos em todas as etapas do seu lançamento. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, passo a passo, as 5 práticas que vão fazer você diminuir ou praticamente perder a sua timidez de frente às câmeras e conseguir finalmente produzir 8 raízes por mês, os famosos 2 raízes por semana. Mas e o que você vai receber aqui hoje? Simplesmente você vai ficar fascinado ou fascinada em fazer raízes, seja gravados, seja em lives. Além disso, você vai conseguir tirar essa timidez e aumentar muito mais essa disposição, porque todos nós sabemos que ter disposição para gravar raiz não é para qualquer um. Tem gente que grava 2 vezes, 3 vezes o mesmo raiz porque dá erro, então precisa de muita disposição. E essa disposição não vem da noite pro dia. Exige um treinamento, exige várias técnicas utilizadas para que você tenha realmente essa entrega toda sua para fazer esse vídeo com qualidade absurda. E além disso, vocês vão também aprender técnicas que vão fazer com que você diminua essa timidez e elimine esse desconforto que está presente assim na maioria dos experts, principalmente iniciantes, ficam de frente às câmeras, não ficam tão confortáveis assim, não é um ambiente que eles podem ficar tão à vontade. E a intenção é essa, fazer com que as câmeras sejam nada mais nada menos do que você e você. Você pode ficar totalmente à vontade com você. Então é isso, a minha ideia é trazer essa sensação para vocês, trazer todos os ensinamentos e as dicas que eu vou passar aqui hoje não é qualquer dica mais do mesmo, blé blé blé, não, é coisa prática. Eu preciso que você esteja aqui imerso aqui comigo. Se você estiver assistindo esse vídeo lavando vasilha, dirigindo ou lá passando pano na casa, sei lá o que for, para tudo, separa um tempo do seu dia para você ver esse vídeo aqui estudando esse vídeo, porque aqui eu vou te dar uma aula, literalmente. O que eu vou passar aqui é tudo um estudo que eu fiz para poder apresentar para vocês as melhores técnicas para você se alavancar nessa parte de produzir raízes. É o que eu quero que vocês consigam, produzir raízes, beleza? E eu tenho 2 recados para você. Por que é importante você ficar até o final desse vídeo? Porque ao fim desse vídeo, você vai ter em suas mãos um plano de ação. Exatamente, um passo a passo para que você possa colocar em prática todos os ensinamentos que eu passei aqui para você, que vou passar na verdade, e que você vai ter resultados. E eu quero muito que você tenha resultados, muito, e que comente aqui para mostrar para as pessoas que estão chegando novas nesse vídeo e elas lerem em comentário e perceberem que esse vídeo vai trazer uma transformação grandiosa em quem está assistindo. Transformação essa que vem o segundo recado. Com esses ensinamentos, vocês vão aumentar ainda mais o engajamento com as suas publicações, vão aumentar muito mais interações, principalmente em lives, tem gente que faz raiz em forma de lives. Imagina só, você com as interações lá, todo mundo comentando, perguntando sobre o assunto, falando a opinião delas, é um céu para quem faz lives, né? A interação do pessoal, porque principalmente quem está começando, não tem tanta interação assim, talvez não tenha nem tanto público. Mas a gente faz, né? Porque o que importa é ter feito e tá gravado lá para quem chegar a assistir. Mas é claro que sempre alguém estando ali ao vivo, conversando com você, tirando dúvida, é maravilhoso, né? Então, com essas técnicas, você vai se desinibir de frente às câmeras, você vai se sentir muito mais à vontade para falar com as câmeras e com isso você vai passar essa tranquilidade para sua audiência de forma com que ela se sinta à vontade de conversar com você também. Então, fica muito atento ou atenta a esse vídeo, porque o que eu vou passar aqui novamente são práticas que você não vai encontrar tão fácil por aí. São práticas que você vai pegar, colocar, fazer um planejamento que eu vou ensinar vocês aqui para fazer tudo conforme explico. Beleza? Vambora! Bom, para você passar essa mensagem de forma clara, de forma assertiva para a sua audiência, você precisa de uma coisinha, uma bela coisinha. Todos nós temos, mas que nem todos nós sabemos utilizar. É a chamada comunicação. A comunicação, galera, vocês devem saber com certeza que ela surgiu há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Começou até na época dos homens das cavernas, onde eles retratavam através das pinturas rupestres o dia a dia deles, algum ponto especial do dia, no momento de uma caça, no momento de uma reunião em família, eles começaram a retratar isso. E logo depois começaram a desenvolver a fala, a comunicação verbal. No início era claro, eles balbuciavam, aprendendo a usar a vibração das cordas vocais, mas com o tempo, é claro, isso foi desenvolvendo, tanto que a gente está aqui hoje se comunicando muito bem. E isso aconteceu há 15 mil anos antes de Cristo. Agora, já há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, muito mais recente, havia a escrita cuneiforme, feita pelos sumérios na região da Mesopotâmia, onde era uma forma extraordinária deles se comunicarem
comunicarem, né, e passarem várias mensagens entre si. E ao longo dos anos e anos e anos foram desenvolvendo ainda mais esse estilo de comunicação, onde foi desenvolvido o telégrafo, foi desenvolvido o código Morse, que foi utilizado em diversas batalhas e guerras para se comunicar entre equipes. Aí veio o rádio, a TV, a internet, os computadores, os telefones celulares, os smartphones, que hoje em dia, antes tudo começou com a pessoa apenas ligando, né, com aquele tijolão que a gente chamava, mas hoje em dia a gente faz umas coisas tão extraordinárias com o celular e uma das últimas coisas que a gente faz é ligar mesmo, né, que é a função inicial que ele sempre teve. E preparando esse material para vocês, eu vi uma frase tão forte assim que mexeu comigo, eu queria passar para vocês, que dizia assim: a comunicação é tão forte que ela tem o poder de iniciar guerras e de dizer um eu te amo. Ou seja, isso retrata muito bem que a forma que você utiliza sua comunicação é extremamente importante, porque você pode levar de um extremo ao outro, né? Ou seja, um amor ou uma guerra. Então, saber utilizar essa arma poderosa que a gente tem nas nossas... não ia falar nas nossas mãos, né? Nas nossas gargantas, é extremamente importante. Porque a comunicação ela é uma mistura, né? É um mix das vibrações das cordas vocais com a vibração do ar que sai pela nossa boca e com o que a gente quer transmitir através dessas vibrações, que é os nossos pensamentos. E essa comunicação, ela se divide em duas formas, a verbal e a não verbal. Existe a mista, né, que é a junção das duas, mas separando, né, tem essas duas. A verbal é nada mais nada menos que a fala, né, em si. E a não verbal, que para mim é a mais importante, que estudos dizem que a comunicação em si, ela é 70% gerada pela linguagem não verbal. Então olha quão importante é. E essa linguagem não verbal, ela é basicamente a sua expressão facial enquanto você se comunica, a sua gesticulação, o seu tom de voz, se você é mais baixo, se fala mais alto, se você chega mais perto da câmera, se você se afasta, se você pensa, se você para um pouco, se você reflete. Então tudo isso é transparecido para outra pessoa. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, essa comunicação não é tão controlada pela gente. Às vezes involuntariamente, né? Como dizem alguns especialistas em programação neurolinguística, o movimento dos olhos diz muita coisa. Quando você está tentando lembrar de algo, criar ou mentir, diz muita coisa. Então, nossa linguagem não verbal ela é quase involuntária. É claro que tem algumas coisas que podemos controlar e podemos saber ler nas outras pessoas, mas tem muitos estudos por trás disso. E para você produzir um raiz de altíssima qualidade, você precisa de alguns pré-requisitos que eu vou falar aqui agora. Além de um roteiro muito bem qualificado, muito bem produzido, muito bem didático, para poder passar toda essa mensagem para sua audiência, é claro, você precisa também de um conteúdo que prenda a pessoa, retenha a pessoa do início ao fim do seu vídeo. Até porque as plataformas de mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, o que for, elas trabalham com o chamado watch time, ou seja, tempo assistido, né, do vídeo. E quanto mais as pessoas passam assistindo o seu vídeo, ou seja, tendo esse relacionamento, essa conexão com você, mais as plataformas vão valorizar o seu vídeo, ou seja, vão entregar melhor para outras pessoas que possivelmente querem saber o que você fala no seu vídeo. Então, se você faz um vídeo grande, raiz, né, denso, com muito conteúdo, assim como esse, você tem que ser o mais didático possível, você tem que ser o mais comunicativo e saber passar tudo que você tem que passar de forma tranquila e didática. Porque se você souber passar essa informação e fazer com que quem está do outro lado assistindo você aplique esses conhecimentos e tenham resultados, ela vai ficar fascinada e viciada em te assistir. Então, cada raiz que você fizer, faça como se fosse o último. Faça como se aquilo, sua vida dependesse daquilo. Não importa quantas vezes você faça, não importa se ele deu errado 2 vezes, você faça a terceira, porque aquilo vai transformar a vida de diversas pessoas. Pensa assim, eu tenho certeza que o seu conteúdo vai ficar muito melhor. Mas além de, claro, roteiro, conteúdo que retém as pessoas, você precisa também de engajamentos na publicação, ou seja, métricas, curtidas, comentários, salvos, compartilhados, inscrição no caso do YouTube, né? Para ter essas métricas, as pessoas precisam se sentir muito bem satisfeitas com o seu vídeo. Elas precisam falar: nossa, que vídeo maravilhoso, gostei muito, quero mais, vou dar like aqui porque ele merece. Então, você precisa passar essa comunicação melhor, você precisa transparecer mais autenticidade ao seu assunto em questão que você está fazendo, né, produzindo. Você precisa passar a sua versão do ensinamento e não apenas ficar que nem muitos experts, eu já vi que nem um robô fica falando de frente para a câmera assim, como se fosse um jornalista passando apenas uma informação. Não, você tem que colocar sentimento na coisa, colocar ênfase em algumas coisas que são mais importantes,
trazer mais de perto, falar mais com vocês aqui mais perto, enfim. Então, você precisa gerar toda essa comunicação diversificada para que você tenha engajamento. Engajamento não vem da noite pro dia, engajamento não vem só de você fazer o vídeo, você tem que fazer ele bem feito. Mas não para por aí, ainda tem mais um pré-requisito que muita gente ignora e que é crucial para um raiz de altíssima qualidade, que é a autoconfiança. Mas Diogo, o que é uma pessoa autoconfiante? Uma pessoa autoconfiante é aquela que consegue acreditar que é capaz de fazer determinada coisa, determinada ação. E ao se tornar uma pessoa autoconfiante, que não é da noite para o dia, você consegue levar consigo um sentimento de serenidade, tranquilidade para todo lugar que você for, e inclusive em situações de extrema pressão. E quando você vai lidar com as situações de extrema pressão, você consegue lidar melhor por ser uma pessoa autoconfiante. E é nesse vídeo eu vou te mostrar como ser uma pessoa mais autoconfiante, até porque a autoconfiança é o contrário da timidez. E se você é uma pessoa mais autoconfiante, você é uma pessoa menos tímida. E sendo assim, você terá o equilíbrio e a convicção de que você consegue realizar o que você quiser. A autoconfiança é uma das principais e essenciais habilidades que todo expert necessita desenvolver, principalmente para disputar nesse mercado competitivo de alguns nichos tão disputados, ou até mesmo nesse mercado do marketing digital. Uma pergunta para vocês: vocês já viram algum expert, algum player, de alto nível, estando com baixa confiança nos seus vídeos? Eu me arrisco a dizer que eu nunca vi. Até porque eles têm resultados, e resultados fazem as pessoas serem mais autoconfiantes. E é isso que eu vou mostrar pra você aqui hoje. Você vai sair desse vídeo com um plano de ação. Eu prometo e eu faço. Se prepara, porque vamos entrar num conteúdo denso do nosso primeiro raiz. Ai, Diogo, mas eu tô rodeado de pessoas que não acreditam em mim, que não entendem o que eu faço, que não me dão apoio. Minha rotina é puxada, isso não é pra mim não. Ficar gravando raiz, não. Eu tenho certeza que pessoas como você, que tem esse convívio, que é bastante comum hoje em dia, sofre também por ouvir coisas do tipo: ai, você não é bom o suficiente. Ih, desiste disso, isso não é pra você. Cadê seus resultados, você tanto fala? Mas eu quero que você conecte aqui comigo agora. Agora é um papo eu e você aqui, só eu e você. Eu preciso que, exclusivamente nesse exato momento, para você começar a absorver tudo que eu vou te ensinar, eu preciso que você limpe a sua mente. Ai, Diogo, limpar a mente é uma coisa tão superficial e é difícil também. Eu sei que é difícil e não é superficial assim. Imagine que você tem uma casa maravilhosa, bem arquitetada, bem construída, linda, mas com o passar do tempo, ao invés de você pegar o lixo e colocar para coleta seletiva, você coloca ele dentro da sua casa, no corredor, na área, vai juntando. Faz isso durante uns 3 meses. A casa pode ser maravilhosa, pode ser conservadíssima, mas se o lixo continuar ali, vai ficar inabitável. Então, eu preciso que você limpe essa sujeira da sua mente. Você vive com isso todo o seu tempo? Sim, não é uma escolha sua. Você que tá passando por isso, não é uma escolha sua. Mas eu preciso que você, só durante esse tempo desse vídeo, não precisa ser pra sempre que você limpe a sua mente, até porque isso é bem difícil, precisa de muito trabalho. Mas só durante esse vídeo, limpe a sua mente de objeções, de eu não consigo. Bora, eu tô com você. Vamos de mão dada nessa. Beleza? Então, por favor, você vai entender porque eu tô te pedindo isso. Limpe a sua mente, esteja apto ou apta a receber tudo que eu te passar aqui. Além disso, eu preciso que você vá em algum lugar aí, pegue um caderno. Pega aí um caderno rapidinho, um caderno, uma caneta, um lápis, que eu preciso que você anote tudo que eu te passar aqui, beleza? Eu preciso mesmo, porque não adianta você só assistir esse vídeo e não anotar, porque, vai ficar na sua mente, vai ficar um pouquinho, mas só para você ter noção, uma pesquisa que foi feita em relação a aprendizados, diz que quando a gente aprende, tenta aprender alguma coisa assistindo, a gente aprende só 20% daquilo. Quando a gente ouve, vê e anota, a gente aprende cerca de 60% a 80%. E para aumentar ainda mais, a gente tem que fazer tudo isso e ainda explicar a alguém. Então, vamos dizer que eu quero que você aprenda pelo menos uns 70% desse vídeo. Então, preciso que você anota, beleza? Pega lá uma caneta, um caderno, separa o caderno das anotações, dos raízes do Diogo Caires. Por favor, eu preciso, beleza? Pausa esse vídeo, vai lá e pega. Vamos lá. O seu cérebro
Um órgão tão fabuloso, tão magnífico, tão misterioso, que ainda não foi desbravado assim todo, 100%, mas que é responsável por controlar todas as suas ações e pensamentos. E parando para pensar aqui, confiança. Confiança é um tipo de pensamento, correto? Por quê? Por exemplo, eu não consigo fazer isso. Claro que eu consigo fazer isso. Então, você pensou. Se você pensou, confiança é um pensamento. O miserável é um gênio! E se você controlar o seu cérebro, você controla seus pensamentos. E se você controla seus pensamentos, você controla sua confiança. Então é aqui que eu vou te ensinar a parte de como você ser mais autoconfiante, controlar o seu cérebro e controlar a sua confiança. Você vai sair daqui desse vídeo transformado. A sua vida vai se dividir em antes e depois desse vídeo, eu tenho certeza. Eu tô falando com muita confiança porque eu tenho certeza. Paga pra ver. Presta atenção muito bem nessa frase. Disciplina é a chave da confiança. Guarda aí, anota aí nesse caderninho, anota aí que a gente vai trabalhar com ela depois. Vamos lá. A falta de confiança está intimamente ligado à sua memória. Por exemplo, suponha que você foi gravar um raiz algum dia, seu primeiro raiz, vai lá gravar. Aí botou o celular lá, a câmera, foi começar a gravar, gravou, postou e foi assistir. Aí, nossa, você viu... Nossa, esse som ficou horrível, ficou baixo. Nossa, nesse momento aqui, passou um caminhão na hora, estragou meu som. Olha essa iluminação, meu Deus, horrível, tudo escuro. Você começa a se autoflagelar. E aí você vai ter uma experiência ruim com o seu primeiro raiz. Isso vai ficar na sua memória. Quando você for partir para a gravação do seu segundo raiz, você vai na hora lembrar daquela sensação de que você não conseguiu fazer aquilo. E se você não tiver a chavinha ali da disciplina, você não vai virar a chave e vai ficar com essa memória ruim e vai trazer a sua baixa confiança. Então, ter disciplina é a chave para ser confiante, porque tendo disciplina você prova para o seu cérebro que você consegue fazer diversas coisas que você nem conseguia antes. E com isso você vai ter evidências que vai falar com o seu cérebro que a falta de confiança que ele estava tendo não tem sentido nenhum. E aqui a gente vai para nossa primeira dica prática. Anota no seu caderno. Primeira dica prática, faça uma lista. Mas que lista? Bom, você vai fazer uma lista de tudo que você fez no seu dia, que você fez, não que você tem que fazer. Por exemplo, fiz uma sequência aqui de 5 stories explicando tal ponto que eu acho que é importante minha audiência entender. Fiz um carrossel aqui explicando passo a passo de como a pessoa pode iniciar isso aqui do nicho. Fiz meu raiz explicando tudo que a pessoa precisa saber para começar a fazer tal coisa, dependendo de cada nicho. Aí você vai detalhando, né? Fiz o primeiro raiz, não. Fiz carrossel para isso, ensinando isso. E nessa lista de coisas que você anota, que você fez, você tem que anotar assim que você fizer. E não deixar para anotar no final do dia. Ela tem que andar com você, todos os dias, com você, ali. Isso vai te forçar e vai te manter na sua disciplina, que é a chave da sua autoconfiança. E nessa listinha você pode anotar, inclusive, elogios da sua audiência, feedbacks positivos, só coisa boa, positividade. E aí você vai anotando durante o dia. E aí no final do dia, ao invés de você ter uma lista de coisas que você ainda não fez porque não deu tempo, que é super normal, ou a lista do próximo dia, você vai ter a lista do que você fez. E você vai precisar reler todo fim do dia o que você fez naquele dia, beleza? Porque ao reler, vai trazer uma sensação de dever cumprido, vai estimular a sua serotonina, a sua dopamina, tudo os hormônios de felicidade e prazer de que você fez alguma coisa, que o seu dia foi mais produtivo do que ontem. E exercitando essa disciplina, você vai ficar meio que fascinado por fazer, vai virar uma máquina de produtividade. Vai por mim. Eu não tô aqui desmerecendo de forma alguma a lista de afazeres, até porque eu uso muito ela, mas ficar só na lista de afazeres é um pouco complicado, porque sua mente fica trabalhando só no futuro, no que tem que fazer, ou até mesmo no passado, no que você não conseguiu fazer, ou seja, só nos lados negativos da coisa. Então por que não trabalhar os resultados positivos que você tem no seu dia a dia? Isso é maravilhoso. Você consegue dar essa carga, essa energia para você todo fim do dia e saber que você conseguiu realizar tais tarefas que você talvez nem conseguia realizar antes, só porque você está exercitando a sua disciplina. E nunca, jamais abra mão da lista dos afazeres. É ela que vai determinar como vai ser feito as tarefas do seu dia, em que ordem e tal. Mas leve essa listinha do que foi feito embaixo do braço. Não a largue, fique com ela. Isso vai fazer com que sua mente fique focada sempre no seu potencial. E sua mente focada no seu potencial, e isso é maravilhoso. E uma coisa que eu até havia esquecido de falar. Todas essas 5 dicas que eu vou passar aqui para vocês estão intimamente ligadas. Elas se conectam. Nenhuma é sozinha, nenhuma
nenhuma dá pra fazer, vou fazer só isso aqui e acabou, vou excluir as outras. Não, elas são muito interligadas. Ao final desse vídeo você vai entender, é tudo muito conectado, uma depende da outra, enfim. Depois dessa dica maravilhosa, já começamos aqui com o pé direito, depois dessa dica maravilhosa, nada melhor do que descer o like nesse vídeo, porque, olha, essa dica é muito boa. Se você botar em prática, você vai se sentir bem. E vai me fazer sentir bem também com esse like aí, por favor, dá um likezinho aí. Segunda dica prática: as pessoas só veem aquilo que você comunica. Por isso que é importante você ter a consciência e o domínio da sua linguagem corporal, da sua comunicação e dos seus pensamentos e sentimentos. Pensando nisso, eu até me lembrei de uma técnica que eu aprendi em alguns livros, chamada técnica do PSAR, que eu chamo de técnica do PSAR. Essa técnica, basicamente, tem o primeiro ponto dela, que é o P e o S, ou seja, pensamentos geram sentimentos. E eu vou provar isso pra você. Quem nunca se pegou pensando naquele momento da infância, ali, você estava ali parado, e aí você começou a pensar naquele momento da infância ali, viajando na memória, e aí aquilo te trouxe um sentimento, seja ele de felicidade, talvez tristeza, ou até mesmo saudade daquele momento tão marcante que foi pra você. Então, aquele simples pensamento de uma memória fez com que você sentisse algo ali no presente. Então, isso é muito forte. Isso leva ao segundo ponto, que é o PSA. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Por exemplo, suponha que você esteja ouvindo um podcast dirigindo, você está dirigindo, está ouvindo um podcast, e do nada esse podcast que tem ensinando alguma coisa, te deu um insight, fala, nossa, isso aqui minha audiência sempre pediu, e se eu falar dessa forma que ele falou aqui, vai ser sensacional, minha audiência vai entender, vai gostar e vai ter muito engajamento nos meus vídeos. Então, chegando em casa, eu vou fazer meu roteiro. Então, o que aconteceu? Você teve um pensamento, através de um insight, sentiu aquela euforia, aquela sensação de querer fazer, a chamada disposição, lembra que eu falei dela? E aí você vai e bota tudo aquilo em prática, constrói seu roteiro, faz seus slides de apoio se precisar, e vai e grava. E aí você cumpriu, né? Você começou com pensamento, sentimento, depois a ação. E aí vem um quarto ponto da técnica do PSAR, que é o pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram resultados. Esses resultados podem ser bons ou ruins. Na verdade, eu não gosto muito de chamar de ruins, eu vou explicar pra vocês depois. Mas, por exemplo, ainda pegando esse exemplo que você gravou o seu vídeo, você vai ter ali os seus feedbacks da sua audiência. Então você pode ter feedbacks construtivos e feedbacks positivos. Por isso que eu não gosto muito de chamar de resultados ruins, porque um resultado é um resultado, você pode tirar alguma coisa boa dali, mesmo que não foi tão bom tal coisa. Então por isso que eu te indico uma coisa: toda vez que você fizer um vídeo raiz, você faça, além de observar a análise da sua audiência, é claro, observa muito mais a sua autoanálise. Faça uma listinha, pega uma folha, divide ela em duas colunas. A coluna da esquerda, a primeira coluna, você coloca pontos positivos do seu vídeo. Por exemplo, nesse vídeo eu consegui me comunicar bem melhor. Nesse vídeo eu consegui trazer uma emoção nas minhas palavras, eu consegui fazer com que o som saísse melhor, porque eu estou usando o microfone, não sei. Esse vídeo eu consegui fazer com que a audiência interagisse mais. Ponto, vai anotando, mas detalhe bem, reforce, trabalhe com você essa positividade, se valorize. Na segunda coluna, na segunda direita, né, você coloca feedbacks construtivos. Por exemplo, esse vídeo não ficou tão bom, esses slides, talvez eu poderia ter diminuído um pouco o texto. Aí eu coloco, vou diminuir um pouco o texto porque não ficou tão bom. Então não coloca tipo, slide ficou ruim. Não, coloca o que você quer, que você pode melhorar no próximo. A ideia, se você estiver começando agora, é que vai ter mais feedbacks construtivos do que feedbacks positivos. E isso é completamente normal, porque sempre tem a melhorar cada vez mais. E a ideia é que com o passar dessa autoanálise, com o passar das gravações de vídeos ou ao vivo, você vai invertendo essas duas colunas, ou seja, você vai ter menos feedbacks construtivos, porque você vai ter menos coisa para ajustar, já que você está acertando muito nos vídeos, e vai ter mais feedbacks positivos. Isso é muito gratificante e você consegue se valorizar ainda mais, você consegue estar bem consigo mesmo. Então já coloca essa segunda técnica em prática, porque ela é poderosíssima. E já pensando nessa técnica, a gente já faz ligação, né, essa conexão com a terceira dica prática que eu falei, que tem tudo conectado aqui. Finja ser autoconfiante. Isso mesmo, comece pelo seu pensamento. Faça o seguinte, imagine que você esteja em uma plateia lotada ali, você está sentado naquela cadeira de couro vermelha ali, o ambiente climatizado, todo mundo ali organizado, sentado, esperando a grande atração chegar no palco. De repente, a sua atração principal passa à sua direita e você sente aquela energia de confiança exalando em todo mundo. Você olha para a pessoa e ela está ali bem vestida, caminhando firmemente,
calmamente, acenando para todos, pronta para subir naquele palco e dar o show dela, seja uma palestra ou o que for. Ela sobe as escadas, entra no palco e você vê aquela pessoa e imagina, nossa, que pessoa confiante, ela exala. Mas talvez não seja bem assim. Ela pode estar morrendo de medo dentro dela. Só que só de ela não transparecer isso para vocês já é uma grande mudança, porque as pessoas enxergam que você comunica. Então se ela quiser comunicar uma autoconfiança, você vai enxergar o quê? Autoconfiança. Você não vai enxergar medo, por mais que ela tenha. E uma dica para vocês trabalharem esse fingir, né, ser autoconfiante, o que não é errado, porque quando eu falo fingir, é começar pelo pensamento. Então, comece pelo simples, num caminhar na rua, comece a caminhar mais firme. Só de você estufar o seu peito, levar os ombros para trás e erguer um pouquinho a cabeça, você já transmite essa ideia de autoconfiança. E se você tiver alguma dificuldade, pega aquele fone de ouvido, bota aquela música que faz você se sentir assim, aquela pessoa, começa a caminhar como se não tivesse ninguém te olhando. Vai, caminha, exalando autoconfiança, peito estufado para trás, e aí você vai trabalhando essa linguagem corporal, esse pensamento. E além disso, uma outra dica seria vista-se bem, vista-se adequadamente, vista-se como uma pessoa autoconfiante, porque você vai transmitir a autoconfiança. Então você vai fazer com que as pessoas enxerguem em você uma pessoa que exala a autoconfiança. Por quê? Tudo começa do pensamento. Lembra da técnica do PSAR? Pensamento, autoconfiante, gera sentimento. Se sentindo autoconfiante. Sentimento geram ações, atitudes, né? Como uma pessoa autoconfiante. E atitudes geram resultados. Você vai ser uma pessoa autoconfiante. E aí eu te pergunto, uma pessoa que tem resultados todos os dias, lembra da primeira dica? Você vai ter resultado todos os dias se você botar aquilo em prática. Lembra que eu falei? Tudo intimamente ligado. Então se você botar tudo aquilo em prática, você vai ter resultados todos os dias. Você vai ter uma folha de resultados para você se gabar. Nossa, eu fiz isso aqui hoje, eu arrasei, se glorifique. E aí, você tendo resultado todos os dias, você sendo uma pessoa admirada, você andando como uma pessoa confiante, você falando como uma pessoa autoconfiante, o que você vai ser? Exatamente, uma pessoa autoconfiante. Você acaba se tornando sem perceber. Quando você menos perceber, você já é, e não tem nada que faça você voltar a ser menos confiante. Aquilo ali é uma energia que só vai inchando e você vai. Autoconfiança. E é nesse ponto em que você se torna uma pessoa extremamente autoconfiante que você vai simplesmente ignorar todos os comentários negativos. Vai conseguir, de fato, ignorar. Você vê alguns players gigantescos aí que recebem ainda comentários de haters, comentários negativos, né? Deplorando a pessoa e tal. Isso acontece em todos os nichos, com todas as pessoas das melhores famílias. Não é algo incomum. Isso vai acontecer com todos vocês, comigo, querendo ou não, vai acontecer. E aí que define um ponto a pessoa que se importa com eles ou não. Se você tiver essa autoconfiança inabalável, você não vai ligar para esses comentários negativos nem um pouco. Pelo contrário. E quanto aos comentários negativos, não se preocupe, porque quem comentou, aquilo ali da pessoa que quem comentou, é apenas um reflexo, uma vontade escondida de que ela quer ter pelo menos 1% dessa autoconfiança, dessa atitude que você tem, que você exala, e ela não consegue ter. E como eu disse... Eita, peraí, gente, parou. Subiu um negócio aqui. Tá pedindo pra se inscrever. Não sei o que vai acontecer. Se eu fosse você, eu me inscrevia, porque vai que esse negócio, se não se inscrever, fecha o vídeo e você perde as outras dicas, né? Vai que, então, se inscreve aí, por precaução. E se quiser tocar no sininho, ele não faz barulho não, mas pode clicar, faz mal não. Assim você vai receber todas as notificações dos meus vídeos e vai conseguir anotar ainda mais no caderninho do Diogo Caires. Quarta dica prática. Como eu disse nesse vídeo, o seu cérebro controla todos os pensamentos. E isso inclui a sua confiança. Então você precisa mostrar para ele o que ele deve focar. Mas tem um fator que, além do cérebro, te impede de ir para o caminho livre da timidez e livre da baixa confiança. Mas antes de falar desse fator, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o maior responsável pelos seus resultados? Me diz aí, vai, fala em voz alta. Joel! Você. Simplesmente, não tem outra pessoa, é você. Então, por que você não cuida do responsável pelos seus resultados para que você tenha resultados absurdamente maiores? E pensando nisso, pensando em cuidar, apresentar para vocês o cuidado com o corpo, eu separei o corpo em 4 áreas principais. A área da intelectualidade, a área do desempenho, a área social e a área espiritual. Eu vou explicar cada uma delas passo a passo. A área da intelectualidade, mais 25 pontos. Anota a pontuação aí para você não esquecer depois. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? Anota aí a pergunta e a resposta nesse caderno. Quantas coisas novas você aprendeu nesse último mês? Anota aí também. Se sua resposta for bem baixa ou nula, temos aí um grande problema em que você precisa buscar melhorar. Afinal, aquela frase clichê que todo mundo fala, né? Que é muito verdade. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. E é por causa dele que você quer se lançar, não é mesmo? É através do seu conhecimento, é o que você quer passar para a sua audiência. Então, exercite essa área intelectual, busque cada vez aprender mais. Seja fascinado ou fascinada em aprender coisas novas. E não só isso, em passar essas coisas novas para as pessoas, em transformar a vida de novas pessoas cada vez mais e mais e mais, ficando um ciclo. A área do desempenho, mais 25 pontos. Quantas vezes você se exercitou nessa última semana? Escreve a pergunta e a resposta aí pra mim. Outra pergunta, como estão seus hábitos alimentares? Escreve aí também. Se a resposta estiver indo de mal a pior, você precisa urgentemente rever a sua agenda e buscar um espaço para você se priorizar. É necessário, muito necessário. Cuidar da sua saúde é um fator essencial, porque se você ficar doente, você não vai conseguir fazer nada. E em troca, se você cuidar muito bem de si mesmo, o seu corpo vai te dar muito em troca. Como, por exemplo, uma disposição fervorosa que você vai conseguir fazer vários raízes, você vai ter essa vontade de gravar, de ajudar pessoas, você vai ter uma criatividade insana, porque o seu cérebro e o seu corpo vão estar conversando entre si, vão estar muito bem. Então você vai ter a capacidade de criar coisas novas e muito bem criadas. Fazer um roteiro bem elaborado, didático, para que a sua audiência entenda tudo que você quer passar para ela. Então, não é balela isso aqui. É muito importante esse fator. A área social, mais 25 pontos. Quantas pessoas novas você conheceu esse mês? Quantas histórias de vida e superação você ouviu na última semana? Anota aí pra mim. Essa é uma área que foi bastante prejudicada, principalmente nesses 2 últimos anos, né? Pelo que a gente vem passando. Mas a internet está aí para tentar de alguma forma nos conectar de uma forma mais especial. Então, ouça histórias da sua audiência, compartilhe a sua. Todo mundo tem algo para contar. Aprenda com as pessoas, conheça as pessoas novas, invista nessa área social que é tão forte. Afinal, uma das ferramentas muito importantes nessa área social é o networking, ou seja, é a rede de contatos que você tem. Dependendo do seu networking, você pode alavancar estrondosamente em um curto espaço de tempo. Você consegue se lançar melhor se você conseguir um lançador que converse ali com você, que tenha os mesmos objetivos. Você consegue ir melhor ali se você achar um gestor de tráfego que tenha muita experiência, que sabe do seu nicho, conhece melhor. Então, tudo isso é networking. Você consegue ter esse networking em eventos, palestras, que são diversas por aí. Então, trabalhe esse lado seu social. Seja fascinado em conhecer histórias novas. A conexão entre as pessoas é um fator extremamente forte. A área espiritual, mais 25 pontos. E por último, mas não menos importante, quantas vezes você se dedicou ao seu lado espiritual na última semana? Se a sua resposta for menos que 7, afinal, uma semana tem 7 dias, então você precisa ter se dedicado pelo menos uma vez por dia. Se a sua resposta for menos que isso, temos aí um grande problema, um gigantesco problema. Porque não importa qual seja a sua crença, você precisa ter essa renovação, esse contato com o seu lado espiritual. Seja através de uma oração, seja através de uma meditação, uma respiração controlada, você precisa ter, é essencial, porque a gente é humano, a gente erra, a gente falha. E em muitos momentos, quando a gente está curvando, saindo do nosso caminho, é esse lado espiritual que a gente tem, né? Dependendo de cada um tem o seu próprio, vai fazer com que a gente retorne ao caminho e continue saindo do ponto A ao ponto B, sem desviar muito, sem desistir. Outra coisa também que é muito forte, que é um misto, né, de área espiritual com social, que é a rede de amigos. Se você traz seus amigos consigo para ali, para aquele objetivo, se eles têm o mesmo objetivo que você, então quando um estiver começando a fraquejar, o outro está ali para fortalecer. Isso pode até encaixar muito no espiritual da pessoa, né? A pessoa está ali rodeada de pessoas que têm o mesmo objetivo que ela. Isso vai fazer com que elas vão juntas, com o mesmo objetivo, em prol de uma única direção. Ai, Diogo, mas o que tem a ver tudo isso com gravar raízes? Tá ficando louco? E a resposta é simples. Quem faz os raízes? Me diz. Eu acho que é você, né? É, você. Quem tem que estar preparado, saudável ali para construir um roteiro, gravar raiz, gravar stories, fazer CPL, fazer conteúdo de curso, gravar curso, atender aluno, que loucura! Quem tem que estar preparado para isso? Acho que também é você. Claro, você pode ter uma equipe que te ajude, que edite para você, que pense nas coisas, mas
Sem você, eles não vão caminhar. Você é o expert. Você inspira seus alunos, você transforma a vida dos seus alunos, é você. E se você não cuida nem transforma a sua vida e acha que isso aqui é balela, eu tenho um recado para você. Por favor, feche esse vídeo aqui porque ele não vai ser para você de forma alguma. Lembra que lá no início eu falei para você limpar a sua mente de objeções? Foi justamente para esses momentos, porque eu sabia e eu sei que existem pessoas que acham que isso aqui não é tão importante para a vida delas. É claro que não, né? Um pouco. Então, se você acha isso, pensa assim, peço que saia desse vídeo porque você ainda não está preparado ou preparada para seguir em frente para as próximas dicas, beleza? Mas e aí, quantos pontos você fez? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, eu tô curioso para saber. Ah, e só lembrando, você só coloca 25 pontos em cada área quando você realmente achar, tipo assim, que tá 100% naquela área. Se não, você faz um proporcional. Por exemplo, vou botar aqui uns 15, vou botar uns 10. Aí faz somatório de tudo e coloca aqui nos comentários, eu quero saber. E não se preocupe, ninguém é 100% nessas 4 áreas, até porque não existe ninguém perfeito. Mas sendo ali pelo menos 50% em cada um, tá perfeito, tá de bom tamanho, você já consegue caminhar, você já consegue se sentir bem. Agora não adianta você ser 100% em uma e 0% em outra, porque não adianta. Não existe nenhuma área mais importante que a outra. Por isso eu coloquei 25 pontos em cada uma, né? Porque é um mix, tem que ter pelo menos 50% em cada um, para você ter essa progressão, para você se desenvolver melhor. Quinta dica prática: treino. Treino, treino é a chave do sucesso. Você que tá me assistindo, você que vê diversas pessoas indo muito bem por aí nas coisas que fazem, eu te garanto, tem absoluta certeza de que aquela ali não é a primeira vez que eles fazem aquilo. Então é questão de treino. Pode ter certeza que na primeira vez que eles fizeram não foi tão bom assim quanto está hoje, né? Como os grandes players fazem hoje. Por acaso, você já viu falar em Kobe Bryant? Kobe Bryant, ele foi um grande jogador de basquete, um dos melhores do mundo, e transformou a vida de milhares de pessoas com seus depoimentos para jornalistas, onde ele dizia que na época que ele começou a treinar em sua adolescência, ele via os outros garotos estando muito bem ali, tendo talento para o basquete, e ele não tinha tanto que ele não fazia muitos pontos, praticamente nenhum. Então ele viu ali uma oportunidade dele começar a treinar muito mais do que todos os outros. Ele treinava o triplo do que todos os outros jogadores. Ele chegava muito antes que todo mundo no treino e saía muito depois de todo mundo. Ele fechava o treino ali. Então ele fazia isso todos os dias, frequentemente, consistentemente, religiosamente. E aquilo ali foi o ponto de virada, a mudança para ele. O treino fez com que ele ultrapassasse uma objeção, uma dificuldade, uma barreira que ele tinha e fosse um dos melhores do mundo. Que o treino tem o poder de fazer. Olha, veja bem. E é justamente isso. Outro exemplo, Cristiano Ronaldo, um jogador fenomenal do futebol, fala em entrevistas, né, que ele não tinha tanto talento assim no início, mas foi o treino, o trabalho duro que superou o talento natural. Então, ele treina muito, ele faz a dieta, ele é consistente, ele pratica exercícios regularmente, além do futebol, é claro. Então, isso fez com que ele fosse esse exemplo de jogador de consistência para ser seguido. Essa é a chave, galera. Essa é a chave, o treino. Então, trazendo isso para o nosso mundo, essa prática constante, essa busca constante por melhorias cada vez mais, já botando até mesmo aquela lista que eu falei de feedbacks construtivos, que você mesmo se autoavalia, botando isso em prática, querendo se aperfeiçoar cada vez mais em cada vez mais raízes e produzindo cada vez mais raízes, que é o treino seu, vai ser a produção de cada vez mais raízes. A ideia é que você estiver lá na frente, lá no raiz 50, no raiz 100, você olhe para trás e fale: nossa, esse meu primeiro raiz foi verdadeiramente uma bosta, realmente uma merda, porque você melhorou. É assim que você olha o avanço, quando você tá lá na frente e dá uma olhadinha para trás e fala: melhorei, realmente eu melhorei. Você não se compara com outros melhores, você se inspira nos melhores e se compara com você mesmo. E com isso, a sua audiência vai interagir muito mais, engajar muito mais, seu custo por lead vai diminuir, tudo vai ser bem melhor, cada vez mais. Mas você não pode desistir na primeira. É claro que na primeira vai ter muitas dificuldades, muita coisa para mudar, uma série de coisas, mas é isso, o passo a passo, bloquinho por bloquinho que você constrói uma casa. Então é isso, com tudo dando certo, sua confiança vai estar inabalável e sua timidez vai estar quase zerada. E pra quem ficou aqui até o final, que não são só 5 dicas, eu quis fazer uma extra pra vocês, uma sexta dica, só pra quem tá aqui. Então esse é o nosso segredinho. Você que chegou até aqui, você merece, tá? Você tá muito interessado ou interessada, está aí anotando tudo, como eu pedi, e está de mente limpa. Então vamos para a sexta e última
prática. Uma dica para aumentar sua confiança ao extremo e seu desenvolvimento em frente às câmeras é a visualização. Visualização? Como assim? Quantas pessoas viram meu vídeo? Não, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Visualização. Por exemplo, toda vez antes de dormir ou quando você estiver, sei lá, limpando a casa com a mente mais vaga, né, ali, para e pensa e se coloca em uma situação que você tem bastante medo e desconforto de se estar. Por exemplo, em cima de um palco apresentando para diversas pessoas, um ao vivo ali, um CPL, todo mundo te vendo ali no Zoom, enfim, aquele desconfortozinho que te traz aquela saída da zona de conforto. E aí você vai poder visualizar você ali naquela situação em que você está um pouco desconfortável, ser uma pessoa totalmente autoconfiante, totalmente, se saindo muito bem, muito bem. Você pode imaginar cada detalhezinho. Ah, e outra coisa, é comum que quando a gente entra muito nesse pensamento, por isso que é bom fazer antes de dormir, que a gente já tá ali com a mente já um pouco mais relaxada, a gente se permite entrar mais nesse pensamento e fazer com que as emoções se aflorem. Então pode ser que sua boca seque, ou a sua respiração fique mais ofegante, ou você comece a transpirar um pouco mais, porque você está se colocando em uma situação imaginária de pressão. Então pode ser que aconteça, porque você sabe, né? Pensamentos geram sentimentos. E aí você vai se colocar na pessoa mais confiante no mundo, naquele momento ali de pressão, que você não tá tão confortável. E você vai se sair muito bem. Você vai ter que se desenrolar ali nos seus pensamentos. E você vai se tornar isso uma prática. Lembra da prática do treino? Você vai fazer isso um treino. É como se alguém fosse pra academia todos os dias e querer um resultado muito bom. Ela vai ter. Em algum momento ela vai ter. Agora, se ela fizer só uma vez na semana, aí os resultados vão ser bem baixos e vão demorar muito a aparecer. Então, tenha consistência. Faça isso toda vez antes de dormir. Faça como um ritualzinho, beleza? 10 minutinhos você faz isso, ou menos. Então faça. Tenha ali, concentra a sua energia para fazer isso. Vai. E aí, com a prática, né, com o passar do tempo, quando você realmente estiver naquela situação real ali, acontecendo tudo aquilo que você imaginou, tem um segredinho aqui da neurociência para você. Quando o seu cérebro, ele está pensando em alguma coisa, né, imerso aí naquele pensamento, e aquilo te gera uma emoção tão forte, como sempre está gerando quando você fizer essa visualização, ele não consegue distinguir ou discernir o que é real e o que é imaginário. Porque aquilo já se tornou real para ele, está gerando um sentimento em você. E quando você estiver passando por aquela situação real, vai ser apenas para ele mais um treino, como todos os dias. Não vai ter diferença nenhuma. Então você vai se sair bem. Lembra do Kobe Bryant? Ele treinava muito. Uma das coisas que ele falou em uma entrevista, o cara falou: ah, e como você se sai bem assim? Você consegue ser o cestinha da partida e tal? E aí ele falava: ah, eu simplesmente faço o que eu faço todos os dias, os meus treinos. Só que a diferença é que tem um monte de gente agora olhando. A única diferença é essa. A execução é a mesma. Ele treinava lance por lance. Então faça isso, treine seu lance por lance. Vai treinando, vai por mim. Eu tenho certeza que essas dicas vão transformar a sua vida. E agora a gente vai resumir tudo que a gente aprendeu nesse vídeo para você ver o quanta coisa que você conseguiu anotar e absorver aqui hoje. Primeira dica prática, lembra que eu falei? Faça uma lista de coisas que você tem que fazer e releia todo fim do dia. Se presenteie com essa lista. Você ali fez aquilo, foi bem, parabéns. Segunda dica prática, a técnica do PSAR. Então, sempre tenha pensamentos positivos, pensamentos que vão de acordo com o que você quer que seja, quer acreditar, que vai gerar sentimentos bons, ações boas, resultados bons e construtivos. Terceira dica, finja ser, comece pelo pensamento, seja uma pessoa confiante a partir daqui, que vai descendo, você vai andar como uma pessoa confiante, falar como uma pessoa confiante, agir como uma pessoa confiante e finalmente vai se tornar uma pessoa totalmente confiante. Quarta dica, cuide das 4 áreas. Lembra das áreas? Intelectualidade, desempenho, social e espiritual. Não é balela, galera. Não é. Quinta dica, treino. Treino é a chave do sucesso. Treine sempre fazer raiz. Treine sempre estar de frente às câmeras. Treine em stories, treine em lives, treine em gravações, treine em o que for. Treine em Reels, treine em Shorts, treine. E a sexta e última dica, só para quem ficou até o final, aquele presentinho, é a visualização. Visualize tudo aquilo que você quer que aconteça, que um dia vai acontecer da mesma forma que você imaginou. Galera, eu adorei ter esse tempo aqui com vocês, conversar com vocês, passar tudo que eu preparei aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de você, se você não se inscreveu ainda, clica no botão vermelho aqui, ativa esse sininho, vai ser muito bom. Dá esse like, vai, poxa. Dá like. E é isso, galera. Até a próxima. Fui.